Atenção para o toque de 5 segundos. A Câmara Municipal de Piraí passa a transmitir ao vivo, a partir desse instante, a sessão legislativa através da Câmara Piraí Web TV. Boa noite a todos. O senhor secretário fará o chamado de senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darleide Gomes de Moraes, Henderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira, presente, José de Paulo Carvalho, Luiz Fernando Colucci, Maria Hermínio da Silva, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior e Wildan Vieira. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referente à 22ª sessão ordinária do segundo período. Colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Mensagem de número 26, ano 2013. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a elevada honra de submeter a esta egressa casa o projeto de lei em anexo que dá nova redação ao inciso 1 do artigo 3º da Lei nº 768, de 24 de dezembro de 2004, atualizando a estrutura administrativa da Prefeitura nos moldes contido no plano de governo, homologado pela população nas últimas eleições, que entendeu as propostas para o desenvolvimento e o progresso do município de Piraí. A iniciativa visa ofertar maior celebridade, transparência e seriedade nos serviços prestados à população e adequar a legislação vigente às ações, programas e propostas contidas no Plano Plurianual do ano 2014-2017 e na Lei Orçamentária para o exercício de 2014, que serão objeto de análise e aprovação deste colegiado. Excelentíssimo senhor Wildan Vieira da Silva, presidente da Câmara Municipal de Piraí. É o meu. Está perto do microfone. Gabinete do Prefeito. Senhor presidente e senhores vereadores, são as informações que entendemos necessárias para continuar recebendo de Vossa Excelência e seus ilícitos pares a atenção com a qual sempre são tratados os assuntos encaminhados a esta egrégia Câmara, razão pela qual esperamos que o projeto seja aprovado nos termos propostos. Aproveito o ensejo para externar a Vossa Excelências protesto da mais elevada e distintas considerações. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, prefeito municipal de Piraí. Mensagem de número 27. Excelentíssimo senhor presidente, ilustres vereadores, tenho a elevada honra de encaminhar a esta Vossa Excelência e aos seus ilustres pares, todos integrantes deste egrégio Poder Legislativo Municipal, o projeto de lei apensado, presente, que tem como essência a proposta orçamentária para o exercício do ano 2014. De acordo com a renomada obra, a Lei 4.320, no contexto da Lei de Responsabilidade Fiscal dos ilustres professores Flávio Toledo Júnior e Sérgio Rossi, o referido texto legal estimula a boa orçamentação, o equilíbrio entre receitas e despesas, a apresentação nacionalmente padronizada de demonstrativos contábeis, bem como o planejamento na assunção de compromissos financeiros. Discorrem que a referida lei contém elementos que refreiam o déficit orçamentário e, portanto, o endividamento municipal, quer de curto prazo, restos a pagar, quer de longo curso, dívida consolidada ou fundada. O projeto que ora apresentamos contempla na sua estrutura formal o planejamento e a aplicação dos recursos públicos através de suas rúbricas próprias e de seus desdobramentos nos seus diversos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial. Neste de apação à lei orçamentária anual é um instrumento através do qual viabilizam
ações contidas no plano de governo, otimizando a administração e o atingimento dos objetivos e metas de um exercício fiscal, com a consequente disponibilização dos recursos financeiros necessários para que tais programas e projetos se realizem. Nossos doutrinadores são unânimes em asseverar que, para a elaboração da lei orçamentária sustentável, o administrador público obrigatoriamente deverá observar as disposições contidas na Constituição Federal, na Lei 4.320 do ano de 1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como das metas contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que norteia a sua elaboração e o segmento do plano plurianual, que neste presente ano conterá o planejamento municipal para o quadriênio 2014-2017. Cumpre registrar que foi realizado nesta Casa Legislativa audiência pública aberta à população e às entidades civis organizadas, onde a administração municipal demonstrou, através de estudos técnicos, como aplicaria os recursos em todas as áreas, atendendo desta forma às diretrizes contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, que, entre outras exigências, determina a adoção de mecanismo de controle popular, indispensáveis para assegurar as características de transparência nas discussões e propósitos de planos e orçamento. É certo que tal projeto deriva do plano plurianual, que foi objeto de construção conjunta com os membros deste legislativo, e observado as premissas da participação popular nas diversas conferências, além do plano de governo distribuído à população e por ela legitimado. O orçamento que esperamos tem ao longo do ano uma receita compatível com a sua propositura que, quiçá, seja superado certamente, ensejará atender diversos anseios da população, seja diretamente ou tão bem apontado através das diversas indicações feitas pelos nobres edis. Salientamos que, mesmo atingidos pelos reflexos da crise mundial e das dificuldades da economia brasileira, mas com o esforço e a dedicação da equipe econômica do município de Piraí, estimamos uma receita para o exercício do ano 2014 em R$ 163 milhões de reais, mesmo o montante fixado para as despesas conforme se observa em quadros e demonstrativos detalhados que seguem adunados ao projeto em anexo. Face ao exposto, como sempre, buscamos o equilíbrio e a harmonia entre os poderes públicos e esperamos continuar a receber da Egrégia Câmara manifestação e parcerias e auxílio para resolvermos as questões essenciais do município, com a aprovação da lei orçamentária anual nos termos ora propostos, renovando junto à Vossa Excelência e aos seus ilícitos pares nossos protestos de profunda admiração e elevada consideração. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, Prefeito Municipal de Piraí. Mensagem de número 28. Excelentíssimo senhor presidente, é com grande expectativa que remeto a essa colenda Casa de Leis, objetivando a apreciação de Vossa Excelência e dos seus ilícitos pares, um projeto de lei cuja finalidade primordial é de apresentar o plano plurianual para o período do ano 2014-2017, que será pautado pelo slogan PPA, Piraí a gente constrói juntos, denominando o compromisso da administração municipal em promover seu crescimento com o bem-estar dos nossos munícipes. O mestre Hélio Lopes Meireles assevera em sua obra Direito Municipal Brasileiro, 14ª edição, que a lei do plano plurianual deve estabelecer de forma regionalizada as diretrizes e metas da administração municipal para as despesas de capital e de outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Suas disposições devem alcançar o final do primeiro exercício financeiro do mandato do prefeito subsequente. O município, no seu plano plurianual, deve detalhar, pormenorizar, minudenciar tudo quanto se refere aos planos e programas de seus interesses local, podendo o legislador municipal abordar aspectos diversificados do seu interesse. Com efeito, a Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe que investimos
que os investimentos plurianuais só compõem o orçamento depois de alocados no plano plurianual, artigo 5º, inciso 5º, ampliando, no caso, a regra constitucional, afeta a tempo posterior e da execução orçamentária, no artigo 167, inciso 1º, quer ainda mais pela Lei de Responsabilidade Fiscal incompatível com o PPA. Uma nova despesa remete-se à órbita da ilegalidade, posto que não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público, submetendo ao ordenador que a declara a responder por crime contra as finanças públicas. Indiscutivelmente, o novo direito financeiro assenta-se em duas pilastras básicas, o planejamento e a transparência. Sendo assim, o PPA deve ser exequível mediante a posição de metas fiscais e cifras em cada um dos projetos apresentados, estando por óbvio esses números adequados à capacidade arrecadatória e operacional do município. Esta importante fase do planejamento municipal deve indicar os recursos necessários para os investimentos a serem realizados pelos órgãos da administração direta e indireta. Um problema que sempre afligia a administração pública como um todo se relacionava com a manutenção dos investimentos. Com efeito, não basta alocar recursos para os mesmos, sem programação e sem manutenção e operação. É necessário que a administração pública, ao alocar recursos para investimentos, se prepare concomitantemente para a manutenção e o funcionamento dos mesmos, em termos de pessoal e de outras despesas. Estas são normas balizares na formatação de um plano plurianual pautado nas normas constitucionais em vigor em nosso país. É obrigação do poder público prever e controlar a execução e a realização das metas que compõem o plano plurianual. Neste sentido, destacamos a participação coletiva na elaboração e planejamento do plano plurianual. Este PPA é resultado, como afirmamos na audiência pública que realizamos para demonstração do mesmo, do plano de governo apresentado à população e legitimado por ela quando do sufrágio universal de 2012, que, do respeito às diversas conferências públicas, das mais diversas políticas que são implementadas no nosso território e pela primeira vez na história do nosso município, na participação conjunta da Câmara de Vereadores, diretamente por seus nobres pares e através de centenas de indicações que são reflexo da vontade da nossa população. Tudo isto com o único objetivo de fazer avançar a nossa cidade, melhorando a qualidade de vida de todos os seus moradores, contribuindo para o engrandecimento do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Como vemos, senhor presidente, senhores vereadores, o projeto em epígrafe reflete o compromisso e a seriedade da administrativa pública municipal em assegurar o compromisso de seu programa de governo, ofertando condições de melhoria na qualidade de vida da nossa população, com transparência e responsabilidade. Assim, contando, mais uma vez, com o apoio indispensável desta colenda Casa de Leis, na aprovação do projeto nos moldes propostos, temos a certeza que tal medida solidificará a parceria da Câmara Municipal e do Executivo na busca do desenvolvimento do nosso município. Por derradeiro, aproveito a oportunidade para renovar protesto de elevada estimada e consideração, desejando a todos os vereadores pleno sucesso e êxito nas suas atividades. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, Prefeito Municipal de Piraí. Requerimento de número 110, ano 2013. Os vereadores que subscrevem requerem à mesa, nos termos regimentais, que seja colocado em regime de urgência o projeto de lei de número 47, de acordo com as normas estabelecidas no artigo 144 do regime interno desta Casa, e submetido à discussão e votação única, ainda na sessão plenária de hoje, por encerrar a matéria de relevante interesse que exige pronta apreciação do plenário desta Câmara. Sala das sessões, assinam todos os vereadores.
Comissão permanente em conjunto, Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde e Assistência Social. Processo número protocolo 1706. Natureza. Amplia o efeito da gratificação regulada pela Lei de número 1140, do dia 24 de setembro de 2013. Executivo Municipal. Relatores: Luiz Fernando Colucci Júnior, Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final, Darleide Gomes de Moraes, Finanças e Orçamento, e Charles Torres Dias, Saúde e Assistência Social. Parecer: em razão do que dispõe o artigo 53 da Resolução de número 378, do dia 20 de dezembro de 2002, as comissões acima referenciadas, em conjunto, examinam o projeto apresentado com a conclusão final. O projeto que ora vem a esta Casa visa dar reconhecimento aos relevantes serviços prestados pelos profissionais de saúde, integrantes do quadro de empregados das empresas contratadas para as atividades, junto ao Programa da Saúde da Família. O projeto de lei que tem como essência autorizar que sejam estendidos aos contratados de prestação de serviços e, consequentemente, aos empregados das mesmas empresas, os benefícios autorizados na Lei de número 1140, de 24 de setembro de 2013, recentemente aprovado por esta Casa de Leis. Cumpre registrar que os prestadores de serviços estarão submetidos às mesmas avaliações impostas aos servidores do quadro efetivo, e o reconhecimento da gratificação descrita na Lei de número 1140 será sujeito ao objeto de aprovação das regras estabelecidas. Na avaliação feita em nosso município, nossas unidades foram classificadas como boas e ótimas do ponto de vista dos critérios estabelecidos, o que vai permitir a distribuição de gratificação e buscar melhorias ainda mais importantes em nossa performance. Quanto à Comissão de Finanças e Orçamento, as despesas decorrentes desta presente lei correrão à conta das dotações consignadas no orçamento vigente, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, se necessário. Diante do exposto, nada temos a opor quanto ao prosseguimento do projeto e, por consequentemente, opinamos favoravelmente a sua aprovação pelo douto plenário. Sala das Comissões, 15 de outubro de 2013, assina Luiz Fernando Colucci Júnior, relator de Comissão de Legislação, Darleide Gomes de Moraes, relator da Comissão de Finanças, Charles Torres Dias, relator da Comissão de Saúde, e os membros das comissões, de acordo com o parecer dos ilustres relatores, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presidente da Comissão de Legislação e Justiça, e Maria Hermínio da Silva de Carvalho, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. E Anderson da Silva, vice-presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social. Coloco em discussão e votação únicas o requerimento 110/2013 dos vereadores da Câmara Municipal de Piraí, requerendo urgência para votar o projeto de lei número 47/2013. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para o grande expediente para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Eco Staccato. Boa noite, presidente, público presente e demais vereadores. O motivo da minha fala são as cobranças do dia a dia nas ruas. Eu, às vezes, reluto, né, porque a gente que está colocado aqui como vereador, nós temos o dever de transmitir o que a população anseia. Infelizmente, em tempos de festas, né, a gente percebe algumas coisas que não condizem com a realidade do município. Eu não posso dizer que não estou feliz por ter uma festa tão bacana que já se aproxima em nossa cidade. Mas não posso, de forma alguma, deixar de olhar para o que é do dia a dia. Eu tive o desprazer de ser cobrado essa semana por algumas pessoas que moram lá na Estrada da Piúna, na Estrada João 23, dentre algumas outras. E o questionamento é:
Vereador, seja sincero comigo. A estrada, da forma que se encontra, há tanto tempo, e o senhor sempre coloca que está faltando maquinário, que a prefeitura ainda tem um déficit, que a demanda é muito grande, né, e os recursos são finitos, e a gente fica procurando a melhor forma por fazer parte do governo e acreditar e medir nossas palavras. Pois bem, essas pessoas me questionaram e muito durante essa semana, tendo em vista a mobilização para a organização da festa. Todas as coisas que são feitas hoje dentro do município de Piraí é feito para a comunidade como um todo. Assim também as festas. Mas a gente não pode deixar aquilo que é do dia a dia, que é primordial, que é essencial para o ser humano, se tornar secundário e a festa se tornar uma coisa que tenha mais necessidade de ser feita do que essas necessidades serem executadas. Exemplo, a Dona Maria, que eu até fiz uma indicação aqui em relação a uma árvore que está acima da casa dela há muito tempo, né, correndo o risco de cair. Ela falou para mim, olha, eu estou muito triste, porque foi o senhor vereador que disse para mim que hoje, né, não teria como a prefeitura estar me atendendo, porque tem muitas outras prioridades, e isso é verdade. Eu disse isso para essa senhora, né, que a prefeitura está atendendo uma série de prioridades em relação à questão das casas que estão correndo mais riscos, né, e a informação que é passada para a gente. Aí, quando ela se depara com uma mobilização em massa para a realização da festa, ela vai questionar quem? O vereador que passou a informação para ela. Mas essa informação eu recebi de alguém. Né? Recebi de onde? Das secretarias competentes. Olha, vereador, tem que aguardar porque nós temos as nossas prioridades. Então, quero chamar a atenção do governo para esse detalhe. É muito importante. A cultura faz parte. Tanto é que eu decidi na minha vida, optei viver da cultura. Eu faço cultura para poder levar o sustento para minha casa. Mas mesmo fazendo cultura, se eu tivesse que comprar para minha filha um remédio ou um instrumento, por mais que eu ame a cultura, eu compraria o remédio. Eu acho que o gestor também tem que dar uma olhada com mais carinho para algumas prioridades. Vamos olhar lá para a Dona Maria, que está com a árvore lá em cima da casa dela. Ela corre risco de perder sua vida, né, porque o tempo das águas estão voltando. Em relação à rua lá, João 23, eu tenho muitas pessoas que eu conheço lá, e estou sendo cobrado, chicoteado, por conta de algumas ações. Uma que foi muito falado, olha, vereador, está existindo uma ampliação lá do estacionamento, lá onde é o parque de eventos. A gente está vendo essa mobilização. Mas desde o início do ano, todas as vezes que chove, a gente tem dificuldade para poder acessar a nossa casa. E eu, por mais que tenha sido parceiro do governo, e não vou deixar de ser por conta desses questionamentos, porque acredito na competência do prefeito, por isso o apoiei, mas vamos ter um pouco mais de consideração com as pessoas que sobrevivem aqui, que são piraienses e que precisam desses serviços, que são essenciais para o dia a dia. Eu não quero ser leviano em dizer que isso não é responsabilidade minha. Infelizmente, às vezes a gente tarda em algumas cobranças. Eu vou citar até o nome de uma pessoa, também lá do meu bairro, do Sossego, que é a senhora Dona Dita, que me pediu, assim que assumiu o mandato, falou, olha, essa árvore aqui, ela causa muito medo para a gente, porque é uma árvore gigante, gigantesca, e que está tombada para cima da casa dela, e até hoje ninguém foi lá retirar a árvore. Aí a gente vê uma mobilização para deixar a cidade perfeita, bonita, maravilhosa, para que os visitantes venham, não corram risco e tenham uma cidade bonita, e nós que vivemos aqui os 365 dias do ano, não estamos sendo vistos
como a prioridade fundamental. Torço para que a festa seja um sucesso, vou participar, mas que, passada a festa, a gente possa refletir um pouco. Boa noite. Com a palavra o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores, para o presente. O Eco, a gente, quando se propõe a estar numa casa legislativa para representar os nossos eleitores, a gente realmente tem que ter imparcialidade nesses momentos e falar realmente o que a gente está sentindo, o que a gente tem que estar cobrando para a nossa população. Eu ontem estava falando aqui sobre aquele programa que vai vir do governo do estado, do Bairro Novo. Trouxe até um diário oficial aí para colocar. Nosso município realmente tem uma série de ruas aí que precisa de asfaltamento. A água pluvial precisa realmente ser coletada, rede de esgoto, meio-fio. Isso a gente vê diversas ruas aí que a João 23 até a gente já fez esse pedido. Eu sei que ali está crescendo, é um lugar que está ampliando muito. E isso a gente precisa realmente estar cobrando do nosso executivo. Nosso executivo hoje está encaminhando para a gente aqui 2 leis importantíssimas. E nunca vi igual na minha vida, porque eu já vivi vários municípios aí da Baixada Fluminense, aqui nós temos aqui Barra Mansa, Volta Redonda. Não existe uma Câmara tão parceira do Executivo igual a Câmara de Piraí. Eu já tive a convivência da minha vida lá em Belfort Roxo, onde eu trabalhei 3 anos. A gente vê aqui em Nova Iguaçu, a gente vê o próprio Barack Obama lá em crise com o Congresso. O nosso Congresso aqui em Brasília sempre tendo que estar dando alguma retribuição lá para os parlamentares trabalharem na base do governo para ver a governabilidade. Olha, está aqui na nossa mão. Plano plurianual, modificação da estrutura administrativa da prefeitura e a nossa LOA, a Lei Orçamentária Anual, com 40% para o prefeito mexer no seu orçamento para poder complementar de qualquer secretaria que ele precise. Simplesmente ele anula sem precisar da gente. Ele anula aquela receita de uma secretaria passando para outra, para suplementar. Então, gente, não existe, eu não conheço uma Câmara tão parceira do prefeito, e tem sido aqui em todos os períodos que a gente aqui passou. Então, na realidade, o prefeito tem a faca e o queijo na mão para atender essa série de demandas. Seja o asfalto, seja as obras da nossa creche, lá das escolas. Está se gastando realmente. Eu teve o ano que eu saí aqui dessa Câmara, o último ano que eu participei, que depois fiquei afastado 4 anos, só de patrocínio foram 920 mil reais. Da Light, da Ambev, das empresas aí que são estabelecidas aqui, que na época a parte da IMBP, todas elas dando patrocínio para a festa que fazem aqui nosso Piraí Fest. Realmente se tornou uma das maiores festas do sul do estado, e isso na realidade a gente tem visto que com a Câmara igual essa, o gestor que trabalha aqui trabalha com transparência, trabalha com tranquilidade. Em lugar nenhum a gente vê isso. Pode ir ali em Barra Mansa, fui em Seropédica semana passada, assisti uma sessão lá, pode ir em Volta Redonda, ver lá como é que é a crise entre legislativo e executivo. Tive em Belfort Roxo 3 anos, lá como secretário, e vendo o sacrifício que era para qualquer gestor público conviver com o poder legislativo. Então a gente aqui, a hora que a gente faz uma cobrança, faz uma crítica, tem que ser bem aceito. Nós estamos aqui falando em nome da população que a gente representa. A gente não fala no nosso nome. Ninguém está aqui para querer ser o dono da cocada. A gente está aqui, na realidade, ajudando o poder executivo, colocando as necessidades. A gente tem que cobrar nossas concessionárias de energia, tem o problema da telefonia. Há poucos dias saiu a reportagem colocando que o Brasil é a tarifa mais cara do mundo, a nossa telefonia celular, e falha a todo momento. O sistema bancário, que agora estava em greve, voltou a funcionar, hoje tem uma lucratividade absurda. A ganância hoje do nosso capitalismo é uma coisa
infreável praticamente, que eles não têm um limite para poder ganhar tanto dinheiro. Então, está aqui o nosso orçamento, 163.320.000, é o que a gente está aqui com ela hoje na mão. Estamos votando em regime de urgência para ajudar os nossos profissionais que trabalham na área de saúde. Estamos votando aqui hoje em regime de urgência a distribuição lá do PIMAC. Então, isso tudo que a gente tem feito é no sentido de colaborar. Quando veio aqui a lei do plano de cargo de salário dos professores, fizemos em regime de urgência, receberam o retroativo, quero inclusive aqui aproveitar a oportunidade para dar aqui os parabéns ao Dia dos Professores. Eu acredito que grande parte da minha vida eu devo a esses mestres aí da sabedoria que ajudaram a lapidar a nossa vida aí nos conhecimentos específicos aí de português, matemática e química, física, biologia, tudo que a gente aprendeu na vida, eu aprendi nas escolas públicas aqui do município. E, sem dúvida nenhuma, levo isso com grande orgulho, parabenizando hoje o Dia dos Professores. A gente tem essa retribuição a dar aos nossos mestres, pessoas que já passaram por essa casa, que, inclusive, ministraram aula para mim. Então, gente, com a maior alegria da minha vida, a gente está aqui, tem que agir com imparcialidade. Se tiver realmente a gente vendo que a administração não está indo da forma que a gente tem que trabalhar fiscalizando e alguma coisa que não atenda o interesse da população, a gente tem que agir com imparcialidade e colocar a verdade, porque isso, a qualquer momento, a gente tem que ser leal aos nossos eleitores que colocou a gente aqui para poder estar representando. Não existe, nunca vi em minha vida, uma Câmara tão parceira do Poder Executivo igual tem sido a nossa Casa Legislativa, tá bom? Então, sem dúvida nenhuma, os professores que ajudaram a formar o caráter, a ajudar a formar esse homem que aqui está falando, eu dou os parabéns do Dia dos Professores e digo, o Luiz Antônio, que também é professor, nosso lá, o prefeito, Chiquinho Perotto, vice-prefeito, tem a lealdade, tem a fidelidade dessa casa ajudando na administração pública. Por isso a gente está aqui, com duas leis importantíssimas, que vamos, inclusive, também dar uma estudada direitinho, a estrutura administrativa aqui, dos órgãos auxiliares sendo modificada, estamos aqui colaborando com o nosso executivo no sentido de construir um Piraí cada vez melhor. Obrigado. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Eu queria, em primeira mão, parabenizar o excelentíssimo vereador Mário Hermínio pelo seu aniversário hoje. E dizer, Mário, que eu te desejo tudo de bom. Você é uma pessoa que eu aprendo a gostar a cada dia e desejar tudo de bom para você. Tá? Preparei também um texto para homenagear os professores. Eu vou tentar ler, não é tão grande assim. Hoje, 15 de outubro, comemoramos o Dia do Professor. A missão do professor é formar pessoas em conhecimento e em valores morais. Em minha opinião, a educação é o pilar da sociedade. Através dela, adquirimos, além do conhecimento próprio, os valores morais, éticos, respeito e obediência às regras. Cada vez mais temos certeza que o mundo só transforma a partir da educação. Assim, o professor sempre foi sinônimo de virtude e um modelo de exemplo para a sociedade. Sua influência através das palavras e do exemplo é inquestionável, mas nunca foi fácil ser professor. Atualmente tornou-se uma profissão inglória. Por isso, homenagear o professor é uma justa maneira de valorizar a profissão, da qual depende obrigatoriamente todas as outras. O professor desestimulado pelo baixo salário, pela violência nas escolas, pelas péssimas condições de trabalho, pela falta de respeito com as suas pessoas em salas de aula, pela sua profissão. Parte de alguns governantes, bem como desprezado pelos valores construtivos para a sociedade. Por uma parcela de pais que despejam seus filhos nas escolas como se fosse objeto. E a escola é um grande depósito
que escolhe um grande depósito, transferindo para o professor a responsabilidade da educação, que, na minha opinião, é dos pais, pois cabe ao professor, pois cabe aos professores a sabedoria e o discernimento de instruir seus alunos para que possa ser pessoas mais dignas, respeitadas perante a sociedade. Não é justo que um professor ganhe tão mal nesse país, enquanto alguns segmentos da sociedade, entre elas certos políticos ladrões e corruptos, ganham dezenas de vezes mais que eles. E eles que educa, ensina e ajuda a construir seres humanos. Aqueles que formam médico, advogado, político e engenheiro. Menor que todos esses, e ainda tem que ouvir da boca de político que o professor não deve brigar por valores de salário, porque ser professor é vocação. Penso que todo vocacionado, professor ou não, precisa comer, vestir, pagar aluguel, sustentar a família, pagar suas dívidas, cumprir com suas obrigações e andar em dia com seus compromissos. Muito mais que isso, precisa de conforto e bem-estar. Hoje trabalham com poucas condições de lecionar, pela falta de investimento na carreira, impossibilidade de pagar formação contínua. Desculpa. Falta de material, escola sucateada, ambiente hostis e falta de segurança. Não é justo que o professor seja responsabilizado pela falta de limites que alguns trazem de casa, pela decadência das famílias e sociedades e dos caos gerados pela crise moral e social, porque pouco se oferece ao professor, mas muito se cobra. Fica aí minha homenagem a esses profissionais, que é o pilar de nossa sociedade da formação de crianças, jovens e adultos para o futuro. Parabéns, professores. A educação deveria ser levada mais a sério. Eu sempre digo isso aqui. Se os professores ganhassem melhor, tivessem condições melhores, certamente teríamos pessoas melhores no país. Então eu quero muito que um dia a gente consiga que os políticos nossos superiores designem um dinheiro maior para a educação, para que a gente possa ter um país melhor, para que a gente não precise ter tanta cobrança assim, não precisa ter tanta segurança, porque nós vamos entender, as pessoas vão passar a entender que tem que respeitar uns aos outros. Mas deixo meus parabéns a todos os professores. Sei que tem muitos pais aí que despejam mesmo os filhos nos colégios e achando que a obrigação é dos professores. Então, parabéns por essa classe tão abandonada no nosso país. Eu queria também, Eco, colaborar um pouco com a sua fala. Realmente, a gente fica, às vezes, entre a cruz e a espada. Porque certos comentários que a gente faz aqui, isso reflete lá fora como nós somos brigões, até me chamam de brigão, de brincadeira me chamam. Eu recebi, de ontem para cá, umas 10 ligações de Sanatório da Serra, porque desde segunda-feira passada o caminhão-pipa não vai lá levar água. Liguei para o secretário Cadão, prontamente ele me atendeu o telefonema e verificou, me retornou. Disse que o caminhão, a ordem que era ter ido para lá, que podia ficar tranquilo que teria água lá. Liguei de volta para as pessoas que me ligaram, disse isso a elas. Quando foi à tarde, ligar de novo que não foi o caminhão. Hoje de manhã, tornei a ligar para ele falou, não, eu tenho certeza que foi. Eu falei, por favor, verifique e me fale. Minutos depois ele me ligou pedindo desculpa, que deu ordem para o caminhão ir lá levar, disse que o caminhão quebrou e não teve condições de levar água para lá. Estou contando o caso mais detalhado para vocês entenderem. O caminhão-pipa da prefeitura está quebrado há algum tempo, que bateu, indo levar água para o Sanatório da Serra, inclusive. Isso já deve fazer uns 2 meses. Foi contratado um caminhão da 7 Engenharia. Firma essa que tem mais de um caminhão-pipa. E o caminhão quebrou desde ontem e certamente não levaram água para Sanatório da Serra. Isso conta 9 dias
Você imagine vocês sem 9 dias sem água. Né? Aí você tem razão, Eco. Poderíamos ter um show só, né? Já seria bom. Não precisava show sábado e domingo grandioso. Dava para comprar uns 2 carros-pipas. Já que nós podemos transferir 40% do nosso recurso, podia tirar da cultura esse dinheiro de um show grande desse aí e passar para comprar caminhão-pipa, motosserra para derrubar as árvores. De repente, alguns dos nossos secretários, talvez, ou alguém do nosso executivo acha que a vida não tem tanto valor, a vida de um ou outro não vale. O bom é a festa. Pode ser que eles tenham razão, eu não concordo com isso. Espero que essa festa, tenho visto que eles tenham tomado alguns cuidados para que tenha mais segurança. Já vi falar na contratação de pessoas, mais pessoas para inibir a venda de bebida para menores. Só que essa festa é muito boa, grande, é legal, eu curto. As pessoas que vêm de fora, elas vêm aqui, quebram tudo, faz xixi em qualquer lugar, não respeitam ninguém, porque 3 dias depois elas vão embora. Os moradores de Piraí ficam aqui, com um monte de prejuízo às vezes, com uma cidade inteira fedida, e as pessoas que estão com a árvore em cima da casa estão lá. Quem sabe, depois da festa, vão levar água lá para Sanatório da Serra? Eu acredito que sim. Ou de repente chove, né? Costuma chover nessas festas. Obrigado. Com a palavra o vereador Darley. Posso fazer uso da palavra aqui, presidente? Perfeitamente, vereador. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, funcionários. Quero dizer aqui que hoje nós estamos homenageando um dia muito importante, que é o Dia do Professor, e nós estamos vivenciando momentos no país, em nosso município, no país, que precisamos realmente, sim, olhar com carinho especial para o profissional da área de saúde, porque a educação ela é a base de tudo. Nós estamos cansados de falar aqui a respeito do motoqueiro que às vezes não respeita a lei do trânsito, o motorista, condutor do carro de passeio que não respeita a rua movimentada e é solicitado pelos moradores o quebra-mola. Isso tudo é falta de educação. Educação, ela não quer dizer que você não tem educação somente dentro de casa, em responder aos mais velhos, não. No trânsito também a pessoa precisa ter educação. E eu quero dizer que nós só vamos ter uma melhor sociedade se tiver uma melhor educação. Então, o governo não tem nada a perder se investir na educação, se melhorar as condições do professor, mas também é necessário que a família faça um melhor acompanhamento, que não basta apenas o professor estar na sala de aula, se esforçar para ensinar, se a família não acompanhar. Então, a família pode colaborar muito com o ensino dos seus filhos, ajudando o professor. Mas eu quero parabenizar os professores pelo dia de hoje. É uma data importante que precisa ser respeitado por todos nós. Quero parabenizar também a minha esposa, que aqui está, a Rita, que é uma professora da área de educação. Então, parabéns, Rita, pelo dia de hoje, que veio aqui nos prestigiar nessa sessão de hoje, tá? Quero parabenizar o colega Maremínio também, né, conforme já foi falado, por mais uma primavera que está se realizando hoje, né? Ele já deve ter ligado até lá para a Bahia, né? Mas eu quero acrescentar, o Alzimírio, aqui você estava falando e é verdade, entendeu? Nós se depara às vezes com alguns pares de outras câmaras dos municípios vizinhos aqui, e às vezes a gente fala para eles como que as coisas é conduzido aqui na Câmara de Vereador de Piraí, e eles ficam admirados de ver como que nós temos conduzido o nosso relacionamento com o Executivo aqui, entendeu? E o vereador da Câmara Municipal de Piraí, do município de Piraí, precisa sim ter uma atenção melhor
temos tido, e eu não tenho o que reclamar, o Russo acabou de falar aqui a respeito do secretário, o secretário tem que realmente dar uma atenção para o vereador, porque nós somos comprometidos com a sociedade, nós precisamos dar uma resposta à sociedade. O ECO disse aqui, e é verdade, e no município de Piraí especialmente, quer falar alguma coisa, vereador? Vereador, dar só atenção não resolve. Eu tenho tido atenção, com muito carinho. Ligo, me atende na hora, me tratam com muito carinho. Eu não estou preocupado comigo. Igual o Cadão falou, preocupou, brigou com o rapaz que ele mandou levar água e não levou. Quer dizer, eu não quero atenção. Dá um resultado, né? Eu quero um resultado. Atenção é mole. Atenção, eu vou lá na casa da minha mãe, peço a ela atenção, ela faz carinho em mim até hoje. Isso eu não preciso mais. Obrigado. Tá, mas o que eu quero dizer é que nós merecemos, pelo parceiro que nós somos, nós realmente merecemos uma atenção, sim, especial, porque tudo que vem para esta casa, nós analisamos junto e, de forma alguma, nós deixamos de atender o executivo, tá bom? Então, muito obrigado, presidente. Parabéns para todos os professores. Com a palavra o vereador Júnior Dentista. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, vereador Ladeira, vereadores, público presente, internautas. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar os professores por essa data, como já foi dito por todos os vereadores que falaram anteriormente a mim. É uma classe que influencia diretamente na personalidade, no caráter da pessoa. E eu tenho que agradecer muito aos meus professores durante a vida. Parabéns a todos os professores. Acho que a gente já deu a nossa colaboração logo no início do mandato, no plano de cargo e salário dos professores. E, em relação a isso, termino aqui. Russo, eu queria falar em relação ao que você falou da festa. Eu acredito que o Piraí Fest já tem a sua marca na nossa sociedade, e a questão é um pouco mais ampla do que você disse. Se os munícipes querem a festa ou não. Então, assim, a gente pode levantar essa questão. Mas na questão do investimento, eu acredito que a gente está aqui, às vezes algumas coisas ditas podem ser distorcidas do lado de fora. Eu acho que essa questão da festa, especificamente, ela é paga com recursos de patrocínio e investimento do governo do Estado, direcionado para a festa. Eu acho que não tem muito o que se fazer em relação a direcionamento, a mudar o orçamento da Secretaria de Cultura para a compra de caminhões. Concordo com tudo que foi dito. Eu acho que a gente precisa de caminhão-pipa, precisa de caminhão esse de poda, de troca de iluminação, para não ficar tão dependente da empresa de iluminação. Mas na questão específica do financiamento da festa, ela foge um pouco dos recursos municipais. Vem de patrocínio, a grande parte da festa vem de patrocínio e de recurso do governo do Estado, do governo federal. E falar com os vereadores, o Eco, o Alzimiro, o Darley, tudo que foi dito aqui, eu assino embaixo. Eu acho que temos que ter o retorno por parte dos secretários, não só a atenção, mas a resolução dos problemas. E acho que já está na hora das coisas começarem a funcionar, né? Boa noite, obrigado, presidente. Passaremos para a ordem do dia. Coloco em discussão e votação únicas o projeto de lei 47/2013 do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que amplia os efeitos da gratificação regulada pela lei 1140, de 24 de setembro de 2013. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação únicas o requerimento 109/2013 do vereador João Roberto Ladeira, solicitando a Telemar telefone público na estrada da Fazenda São Vicente, número 722, no bairro Vale Verde. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal. Não temos vereadores inscritos. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 21 de outubro, corrente ano, na hora regimental.